Botafogo antecipa mais de 500 milhões e repassa parte ao Lyon. SAF está otimista em contas e estima receita de até 1,5 bilhão em 2025. Com 629 milhões de reais, Botafogo lidera gastos com transferências de jogadores em 2025. Isso é que ainda tem ESPN, tem Sport TV, tem muito conteúdo para você sobre notícias do Fogão. Botafogo que enfrenta hoje o Red Bull Bragantino, 19 horas, para decidir a vaga nas quartas de final, da Copa do Brasil. Vamos pro vídeo? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho. Bora reagir aqui aos conteúdos e depois a gente volta. O brasileiro nesse momento tem sido bastante atraente. Vamos com informações de Bragantino e Botafogo, jogo que acontece lá no interior paulista, em Bragança Paulista, naquele belíssimo gramado do Bragantino. O Botafogo tem a vantagem, venceu por 2-0 o jogo da ida no Newton Santos e agora vai tentar defender essa vantagem lá no interior. A Sofia Miranda traz detalhes do Botafogo pra gente. Chega mais, Sofia. Fala pessoal, tudo bem? Um abraço para todo mundo que está com a gente no Sport TV. A principal notícia é a ausência do goleiro John, que ficou no Rio de Janeiro. Ele que recebeu uma proposta do West Ham da Inglaterra e pode ter feito a última partida dele pelo Botafogo na derrota por 2-0 para o Cruzeiro no Brasileirão, no estádio Newton Santos, no último domingo. No jogo de ida, Botafogo venceu o Bragantino por 2-0, teve gol do Montoro, o primeiro gol do Montoro com a camisa do Botafogo, e também teve gol do Barbosa. Então, o time, esboçando o time do Botafogo, é claro que a gente só vai saber o time que vai a campo, o time titular, 1 hora antes do jogo, mas a gente pode tentar esboçar. Começando com o Léo Link, né? O Léo Link aí no lugar do John, a linha de defesa com o Vitinho na lateral direita, a dupla de zaga com David Ricardo e Barbosa. E na lateral esquerda, o Alex Telles. Continuando o time do meio campo para frente, Marlon, Newton, Savarino, Montoro ali caindo pela esquerda, sempre fazendo uma parceria ali com o Alex Telles. Na direita, o Arthur. E na frente, o Arthur Cabral. Esse, o provável time do Botafogo. Lembrando, Botafogo que precisa de um empate e pode até ser derrotado por até um gol de diferença, que mesmo assim se classifica para as quartas de final da Copa do Brasil. Eu volto com vocês. Um abraço. Valeu, Sofia. Obrigado pelas informações. Então tá aí, meio de surpresa, né? Meio rápida essa negociação do John, né? O fim de semana, quando ele tem a falha no fim de semana, a negociação já estava na mesa. Ele já tinha falado sobre um desejo, de repente, se chegasse dele sair, né? E tanto que tem um certo burburinho na arquibancada na hora que ele falha, né? Não está com a cabeça mais. Isso, eu acho que não. Enfim, mesmo se tiver acontecido... A leitura nós não temos como precisar, né? Mas... Mesmo se tiver acontecido, é humano, né? Acontece, eventualmente, um jogador pode estar mexido com uma oportunidade que está chegando. Mas é um grande goleiro, né? A grande questão é essa, assim, o que a gente está falando desde o início do ano. Não tem um momento de estabilidade em termos de formação de elenco o Botafogo desse ano, né? E aos poucos, quando a gente também começa a entender um pouco dos bastidores do que está acontecendo nos gabinetes, de toda a disputa comercial que o Botafogo foi colocado no centro, disputa de proprietários, acionistas, enfim, a gente começa a entender também por que essa movimentação de mercado é tão frenética. E o Botafogo também já está contratando o substituto, né? O Neto. Isso. É goleiro super experiente, né? 36 anos, estava no Bournemouth, lá da Inglaterra. Diz que já aceitou já está chegando, já aceitou a proposta e vai jogar no Botafogo, tá legal? Daqui a pouco o Botafogo deve oficializar a chegada do seu novo goleiro. Um belo goleiro também, nome. Experiente, né? Para reforçar o Botafogo. Vamos falar um pouquinho também sobre o Bragantino, que está numa crise, né? O Bragantino parece que degringolou, né? Vinha numa toada muito boa. Não tinha até então perdido 5 jogos seguidos, como agora, e no melhor momento, né? Como pode. Chegou ali, estava disputando a liderança do Campeonato Brasileiro. E agora vem de 5 derrotas seguidas para esse jogo contra o Botafogo. O Bragantino ganha do Corinthians, na volta da parada do campeonato, ganha do Corinthians, tem um empate com o São Paulo, que é um jogo que o São Paulo até teve bons momentos. Mas o Bragantino, o jogo foi igual ali, o empate não é nenhum absurdo, e depois foram 5 derrotas. Essa é a grande dificuldade do ano longo, com muitos jogos, de você realmente manter um nível que eles vinham mantendo, e, ao mesmo tempo, você ter que demonstrar um momento de recuperação, né? Porque você precisa passar desse momento, você precisa passar dessa fase independente da competição. Então, tem que vencer o quanto antes.
Porque você vê essas 5 derrotas, ninguém imaginava ou coisa, mas o futebol ele é muito louco. Às vezes você dispersa um pouquinho, acontece alguma coisa que você tem que identificar logo, porque senão daqui a pouco vem pressão, você tem que trocar treinador, muda-se muitas coisas perdendo no futebol. Vamos dar uma olhada na provável escalação, então, começando com o Botafogo. O Botafogo deve ter a seguinte formação, olha só. Vai aparecer na tela aí para vocês. Então, com o Léo Link no gol, Vitinho, David Ricardo, Barbosa e o Telles na esquerda, Newton, Marlon Freitas, Savarino, Arthur na direita, Montoro na esquerda, Arthur Cabral como centroavante. Agora o outro lado, o campinho do Bragantino, a provável escalação do Bragantino para esse jogo contra o Botafogo, valendo vaga nas quartas de final. Olha só, Cleiton no gol, Natan Mendes na direita, Pedro Henrique e Gustavo Marques, os 2 zagueiros, e o Cauê na esquerda. Gabriel, como volante, Eric Ramírez e John os meias, La Quintana, Sacha e Lucas Barbosa. La Quintana que fez um belíssimo gol, né? Foi. No final de semana contra o Galo, dominou bonito, bateu forte. O Bragantino que tenta se reencontrar. A posição do Botafogo é a melhor vantagem que alguém abriu nessa... Sim. E da maneira que foi ainda, né? O Botafogo se impôs muito no Newton Santos no jogo de ida. Inclusive em relação ao Bragantino, porque você pega essa sequência do Bragantino, os primeiros jogos ali em que ele não ganhou, o jogo com o Flamengo, por exemplo, ele fez um primeiro tempo muito equilibrado com o Flamengo, teve os momentos dele, saiu na frente no jogo, o segundo tempo, de fato, o Flamengo dominou. O jogo com o Vitória, depois, ele produziu mais e tal. Agora, a partir daí não, a partir daí o rendimento caiu junto com os resultados mesmo. O jogo com o Atlético, é evidente que a expulsão no primeiro tempo influi, mas o jogo no Newton Santos, o Botafogo foi muito dominante, né? O Bragantino teve muita dificuldade de jogar. 2-0 ficou barato. Enfim, a questão não é só as 5 derrotas, é que o rendimento caiu. De repente, esse jogo até do Atlético foi o pior dessa sequência, se for às vezes imaginar. Então você vê que é um declínio mesmo, né? É isso, né? E além de resultados, é rendimento mesmo. Porque um placar de diferença de 2 gols pro Bragantino leva a decisão para os pênaltis, né? Então, por isso, o Botafogo pode perder por até 1 de diferença. A Sofia falou a escalação do Botafogo, né? E me chamou a atenção a mudança do John. Porque até o jogo, pós-jogo, né? Contra o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro, o David, em coletiva, disse, enquanto ele estiver disponível, à disposição e querendo jogar, ele será usado. Então, ele vai para o jogo contra o Bragantino. Isso foi dito no domingo. Ontem, algo mudou. Provavelmente o contrato, enfim, foi assinado, imagino eu, né? Porque hoje a gente soube, aliás, desde a tarde de ontem, a gente está sabendo que o John não joga, Raed. Já ouvi de alguns botafoguenses assim, mas também já está com a cabeça lá fora. Essa partida contra o Cruzeiro mostrou um pouco que o John já não está tão focado no Botafogo e tal. O Botafogo vai com o Léo Link, e aí? O último jogo do Léo Link foi exatamente na última fase da Copa do Brasil, o confronto contra o Capital. O primeiro jogo ele joga como titular, o segundo jogo ele entra durante a partida. Foi o 4-0, o Botafogo foi com 4-0, não era 4-0 isso? 4-0 no jogo de ida. No jogo de volta ele entra durante a partida em substituição. O Léo Link é um goleiro que sempre foi muito bem avaliado nas categorias de base do Atlético Paranaense, passagem por seleção brasileira. Ano passado foi titular do Atlético Paranaense, depois da venda do Bento. Chegou no Botafogo como uma solução ali, né? Uma grande aposta ali para o gol. Solução não, perdão, usei a palavra errada. Uma grande aposta para o gol, imaginando o desenvolvimento de carreira dele. E era reserva do John até então. As informações, né, são de negociação já avançadas com o Neto, goleiro já com idade avançada, 35 anos. E essa possível saída do John, então, possível para mim já decretada a saída do John para o futebol inglês, mais um goleiro brasileiro no futebol inglês. O outro titular do Botafogo também está no futebol inglês, outro ex-titular do Botafogo, que é o Lucas Perry, que estava no Lyon, foi vendido também para o futebol inglês, para o Leeds, e agora a possibilidade do John já avançado com o West Ham. Teremos outros 2 goleiros brasileiros com baita projeção de carreira, atuando no melhor nível, né? na liga de melhor nível do mundo, que é a Premier League. Eu não tenho a informação da assinatura, mas o que mudou de ontem para hoje, ou de domingo para ontem, melhor? Tem essa info? Na negociação com o West Ham, porque domingo, pela fala do David, eu entendi que ele também estava contando com o John para esse jogo.
Muito possivelmente essa negociação já está em trâmite avançado. Pois é, também tô imaginando isso também. E acho que pode ser uma ótima pro Léo já entrar em campo hoje, né? Porque pensando que o Neto está rescindindo o contrato com o Bournemouth para vir, né, de fato, aliás, já está até no Brasil, mas enfim, não imagino que ele chegue num dia e seja titular no outro. Eu acho importante para o Léo, porque ele pode jogar a Copa do Brasil e talvez até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Então, para ele não entrar frio demais num jogo que vale 3 pontos no Brasileirão e tudo mais, eu acho que é interessante num jogo teoricamente tranquilo, eu digo teoricamente porque jogo de mata-mata nunca é 100% fácil, né? A coisa pode virar muito com uma expulsão, né? Mas assim, um 2-0 de vantagem contra um Bragantino que vive uma fase muito ruim, né? A pior sequência do Seabra, são 6 jogos sem vitória, 10 desfalques, então acho que é o melhor cenário possível para o Léo já entrar, ganhar minutos, confiança, porque possivelmente na próxima rodada do Brasileiro ele também deve jogar. Perfeito, já vamos falar dessa negociação, porque ela fugiu um pouco do que o Botafogo tem mostrado como padrão, inclusive pensando em negócio, né, em revenda. A gente já vai falar dessa aí. Mas antes, sobre o jogo, a Sofia deu a escalação, é importante a gente reforçar aqui. O Caio... Pantaleão. Não é Panta Fernandes, agora é Fernandes. Caio Fernandes, ex-Pantaleão. Eu freiei antes, exatamente. Por causa de uma lesão na coxa direita, não joga. O Cuiabano, por causa de uma lesão no tornozelo esquerdo, também não. O John, a gente já falou. E o Newton deve entrar no lugar do Alan. Toda a cobertura está no ge.globo, tá? Vamos de campinho, então, na tela? Só pra gente visualizar como o time vem organizado. É assim, ó. Léo Link no gol. Vitinho, David Ricardo, Barbosa e o Alex Telles ali. Newton com Marlon Freitas, Savarino ali à frente, Arthur Montoro e Arthur Cabral. Esse é o provável Botafogo para enfrentar o Bragantino com a vantagem de 2-0. Não parece sentir tanto essas baixas diante do cenário, né, Raed? Teoricamente são apenas... O conforto do 2-0, né? O conforto do 2-0, apesar de ser um conforto, aquele conforto 2-0 é perigoso. Que você tem que ter certa precaução. Olhando esse time titular do Botafogo para o jogo de hoje, você imagina que apenas 2 peças ou 3, contando com o goleiro, não sabe se como é que o Neto vai chegar, mas 2 peças que não seriam titulares absolutos desse time. Você imagina o Danilo assumindo a posição do Newton e o Caio voltando para a titularidade ali no lugar do David Ricardo. Perfeito. Vamos ver o Bragantino, então. Como o Bragantino vem a campo jogando em casa e tendo que tirar 2 gols de diferença, né? Para levar para pênaltis. O Cleiton veio no gol, o Natan Mendes com Pedro Henrique, Gustavo Marques e Cauê. Eric Ramírez, Gabriel e John, Lucas Barbosa, Lá Quintana e Eduardo O Sacha. Esse é o Bragantino de Fernando Seabra. A volta do John, né? Opa, pode falar, Vini, desculpa. Não, falamos a mesma coisa, na verdade. A volta do John, né, que cumpriu suspensão, e na esquerda segue o problema, né? Muitos lesionados e o jovem Cauê tendo essa chance aí de começar jogando. John, baita temporada do John, inclusive. Mesmo. Baita acerto do Bragantino, né? Mais um. Ô, Vini, eu vou voltar aqui no Neto, porque o Botafogo, desde o ano passado, e especialmente, de novo, vou falar sobre a segunda janela do ano, né? Montou um time muito competitivo e muito jovem. Um time que se valorizou com as conquistas e pela idade que apresentava, né? O Botafogo fez uma grana muito interessante com a revenda de peças importantes. Então, me chamou a atenção, eu sei que quando a gente fala de goleiros, a gente está falando de uma posição que exige mais experiência, onde é normal a gente ver atletas de mais idade, justamente por mais experiência. Só que a gente está falando de um de 36 anos, a idade do Neto. Não te chama a atenção? Eu acho que, assim, cada vez mais a gente vê goleiros atuando em alto nível, mesmo com uma idade avançada, né? O Fábio é a grande referência para a gente tocar nesse assunto hoje, e tem outros exemplos também. É óbvio que o Neto chega com bagagem de Europa e acho que não vai sentir a camisa, ele veste, vira titular e joga numa boa, né? Apesar de há muito tempo ele não ter minutos. Eu acho que é um cara que está sem ritmo de jogo, por onde passou, estava no Arsenal emprestado, mas foi reserva a temporada toda, então eu acho que esse é o único ponto de preocupação. Para além da idade, o fato de não vir jogando. Agora, eu sinceramente não entendi muito a contratação, justamente por mudar o perfil. O Botafogo vinha buscando jogadores jovens, pensando em retorno técnico, retorno esportivo, mas também financeiro. Isso aí. E aí, por conta das negociações recentes, das muitas negociações entre Botafogo e Nottingham Forest, a parceria com o grego Marinakis e o Carlos Miguel de saída,
né, sem espaço lá, podendo voltar para o Brasil, para mim era uma bola cantada que o Botafogo venderia o John, traria o Carlos Miguel de volta e acho até que poderia melhorar o nível de atuação no gol, porque eu acho que o Carlos Miguel pega mais do que o John. Não foi nessa linha o Botafogo, trouxe o Neto, mas acho que pressão ele não vai sentir porque tem essa bagagem de Europa, mas a preocupação é a minutagem, né? Eu acho que não por pressão, só pelo perfil mesmo de contratação. O Fábio hoje tem 44 anos, né? Chegou no Fluminense em 2022. Mas só isso me chama a atenção, assim, o fato de o Botafogo não ter olhado para a contratação do goleiro e pensado no potencial de revenda. Mas é óbvio que ganha muito com a experiência de Europa que está trazendo junto com ele, né? Eu penso um pouquinho diferente, porque o Botafogo, se você olhar o elenco do Botafogo, inclusive eu fui buscar aqui, você tem o Léo Link, goleiro de projeção, 24 anos, que vai ter uma oportunidade. Você tem o Christian Lor, goleiro equatoriano, 19 anos apenas. Sim, mas também. O titular vai ser o Neto, né? Não se sabe. Isso aí é rotina de treinamento. Eu imagino que possa ser o Neto. Eu imagino que possa ser o Neto. Agora, é rotina de treinamento. O preparador de goleiros do Botafogo que vai dizer quem vai ser. O Botafogo foi no mercado, buscou um goleiro experiente para suprir a ausência de um goleiro que era ventilado para a seleção brasileira, inclusive. 2 grandes temporadas do John, a última temporada, acima da média do John, né, com a camisa do Botafogo. Um goleiro que tinha projeção de mercado, foi para a Premier League e o Botafogo busca na própria Premier League uma reposição para pelo menos manter ali um nível aceitável caso o Léo Link não consiga performar logo de cara. Perfeito. Vamos para Minas. Tá aí um trechinho desse áudio, né, do Montenegro, ex-presidente do Botafogo, explicando também, falando muito da linha do que o Jufo nos trouxe, Marra. É bem difícil a situação. Talvez no coração do torcedor do Botafogo esteja hoje, Glaucia, um sentido de gratidão pelo que aconteceu, né, especialmente na temporada passada, como o Botafogo se reergueu e como o Botafogo foi conquistador na temporada passada, mas talvez a gente esteja percebendo uma esquina complicada. Porque essa cobrança, ela vem muito forte. Ela vem em valores que, pelo que a gente está entendendo, o Textor não tem e como garantia fica o próprio Botafogo. O próprio clube. E aí, assim, você vai ficar abraçado àquele que te prometeu e te entregou os títulos ou você vai ficar abraçado ao Botafogo? Porque me parece que chegou numa esquina. Agora, o Textor tem que se pronunciar, o Textor tem que falar, mas o que a gente tem visto é ele se agarrando para tentar minimizar prejuízos, minimizar problemas. Só que prejuízo ele já tem. E aí é preciso ser muito verdadeiro. O prejuízo dele, que cá entre nós, que fica com ele, que não respingue no futebol do Botafogo. No momento agora salvar o Textor? Não, é evitar que respingue no Botafogo. Que o prejuízo fique maior para o Botafogo. Exatamente. Cada um com seus problemas e o Botafogo é superior ao Textor. Acho que isso é que tem que ser... Ficaria o Botafogo com a Eagle em melhor situação que fica com o Textor? No momento, parece que sim. Só que a gente está ainda muito no início dessas confusões. Rafa? Então, Glaucia, Marra, Jufo, a gente está diante de uma situação em que é difícil pontuar para o torcedor do Botafogo, partindo de uma lógica, de uma premissa de que provavelmente o alvinegro não vai dissociar a razão da emoção. Uma coisa é a janela da gratidão. O Botafogo é muito grato ao John Textor, o botafoguense tem que ser grato ao John Textor, porque ele mudou o clube de patamar e a SAF do Botafogo transformou o time alvinegro em uma equipe de alta capacidade de competição, ganhando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro do ano passado. Essa gratidão ela é eterna. Só que o Botafogo institucional não pode pagar o preço de ser o ativo a ser usado numa roda de negociação para resolver os problemas do John Textor. Não existe gratidão que justifique um prejuízo maior do ponto de vista institucional. Em outras palavras, não é porque o Textor fez o Botafogo montar um time competitivo e ganhou o que ganhou no ano passado que ele pode usar o Botafogo como um instrumento para resolver os seus problemas particulares. Essa notificação para o Lyon pagar o que ele não gastou, porque essas negociações não existiram, ela só acontece porque neste momento o Textor está de um lado e a Eagle está de outro lado.
Vamos só fazer um raciocínio cronológico. No dia 30 de junho, estrategicamente, a Eagle e o John Textor entenderam que era mais interessante ele, Textor, publicar, divulgar que estava renunciando do comando do Lyon. Porque, ao fazer isso, ele permitiria que os demais dirigentes, por ele supostamente nomeados, articulassem administrativamente para que o Lyon não fosse rebaixado pela questão do fair play financeiro. Foi uma manobra no dia 30 de junho. E aí aparece essa mensagem, esse e-mail do Tairo Arruda, que é o senhor do Botafogo, do dia 18 de julho. Ou seja, uma vez fora do Lyon, e o Lyon tendo revertido com os novos dirigentes a sua queda administrativa, o John Textor passou a jogar contra a gestão do Lyon por uma questão lógica. A maneira que ele tinha para se salvar dentro ou fora do Grupo Eagle era ganhando algum recurso em cima de uma negociação que não aconteceu, do Lyon com o Botafogo, e que esse recurso fosse revertido como algo vantajoso para a Botafogo SAF. Em outras palavras, ele usa a Botafogo SAF para resolver as suas situações com o Grupo Eagle. E aí é que está o grande ponto da questão. Tokumarra, acho que talvez fosse mais interessante para o Botafogo se permitir ser comandado pelo Grupo Eagle do que pelo John Textor, mas não tem jeito. Por uma questão de gratidão, por uma questão de vinculação, por várias questões, o associativo vai ficar junto com o Textor até o final. E aí, torcedor, sabe qual pode ser o problema de tudo isso? A instituição pagar. O Botafogo ter um impacto esportivo sério, porque vai ter que fazer exatamente o papel que o seu dono atual precisa que seja feito e que não necessariamente é um problema, aliás, não é, né, um problema do Botafogo. Esse é o grande problema, né, Marra? É o grande ponto aí também que o Botafogo acabe arcando com isso, né? E essa relação também entre os clubes, né? Como ajeita em um, tira do outro. Eu acho que isso vai criando uma teia muito complicada, né? Até a gente lembrou também essa situação do Crystal Palace, enfim. Sim. Os clubes com essa relação e uma pessoa só, né? Tocando. E, Glaucia, isso pode ser um problema de outros clubes também daqui a algum tempo, né? Porque essas redes multiclubes, elas estão pipocando em todo mundo. E existem projetos de muito sucesso e agora a gente está vendo um caso, e não é o primeiro, a gente está vendo um caso num momento de tensão, de suspense, que quebra com um, dá um problema com um, quebra a linha com o Lyon, quebra a linha com o Crystal Palace e acaba num efeito dominó. Uhum. Por quê? Porque é muito dinheiro. E aí eu fico me perguntando também em relação a... Pode parecer uma loucura, mas fico me perguntando em relação à CBF. Porque os clubes, eles precisam entregar balanços. E nos balanços, eles precisam mostrar e detalhar tudo. E se a gente está falando de situações de contratos de jogadores que saíram / não saíram pelos valores estipulados do Botafogo para outros clubes, e no caso o Lyon, essas coisas têm que estar no balanço. Uhum. Elas têm que aparecer no balanço. E se não aparece no balanço, a CBF tem que cobrar. E aí, de certa forma, ela protege o clube, ela protege o torcedor. Opa, isso aqui não está aparecendo, então me explica isso aí. Sob pena de alguma coisa, alguma penalidade você vai ter. Não estou falando para perder ponto, estou falando... É pena financeira, em algum momento. Mas se não está entregando o balanço direito, a culpa também é da CBF. Porque ela é, entre aspas, o cartório do futebol brasileiro. E fiscaliza. Fiscaliza. Né, essa administração toda. A gente já vai ter também até uma outra explicação jurídica sobre toda essa situação da SAF, mas eu vou voltar lá com o Jufo para ele trazer informações também do clube, né? Botafogo se preparando, amanhã também tem jogo de volta de Copa do Brasil. Ainda tem isso, ainda tem jogo, ainda tem campo e bola, ainda tem futebol. Tem o jogo contra o Red Bull Bragantino amanhã, valendo vaga na sequência da Copa do Brasil. Traz para Bragança uma vantagem boa e também deve ter novidade chegando por aí, Jufo. É isso, só antes de falar
duas novidades, né, uma saída e uma chegada. Tairo Arruda, CEO da SAF, e muitos outros também diretores, eu não tenho confirmação se o John Textor também, mas muitos outros diretores dentro do Botafogo têm conversas e reuniões diárias com o técnico David Ancelotti sobre todo esse problema jurídico, até para ele conseguir blindar os jogadores, todo esse campo e bola dessa situação dentro do clube, né, dessa situação jurídica. O que é visto dentro do Botafogo é que o David Ancelotti tem conseguido, sim, contornar essa situação e deixar um clima mais tranquilo para os jogadores. Bom, esse jogo contra o Bragantino, de volta pela Copa do Brasil, o Botafogo tem uma boa vantagem e deve ser a despedida do goleiro John, né? Deve ser o último jogo dele com a camisa do Botafogo. O time já chegou a um acordo com o West Ham da Inglaterra, ali cerca de 10 milhões de euros, mais alguns adicionais, para ele se transferir para a Premier League. Quem deve reforçar o clube é o experiente goleiro Neto, que tem passagens por vários times da Europa, times grandes como Juventus, Barcelona, Arsenal. Então, um goleiro muito experiente que chega para assumir essa meta do Botafogo. Ele que estava sem contrato, jogou a última temporada pelo Bournemouth, então vai assinar com o Botafogo, deve ser a reposição para o goleiro John. Essas são as novidades no Botafogo. O cuiabano, que está lesionado, não joga contra o Bragantino. O Alex Telles, que é o titular da posição, vai jogar ali na esquerda. Então são essas as notícias do Botafogo, tentando fugir um pouco do clima de crise institucional, Glaucio. Jufô, muito obrigada pelas informações. A gente segue aqui até às 18. Qualquer novidade também, passe livre aqui no nosso Sport Center para atualizar tudo por aí. Um beijo grande para você, ótima sequência de trabalho aí para você, toda a nossa equipe, acompanhando essa situação da SAF do Botafogo, mas também trazendo as informações da equipe em campo. Vamos dar uma olhadinha nestes números do Neto? A última temporada dele foram 4 jogos, nenhum jogo sem sofrer gols, 4 gols sofridos, um aproveitamento de defesa de 80%. 3 jogos pelo Bournemouth e 1 pelo Arsenal. Sim. Então, Glaucio, ele era até o capitão do Bournemouth, ele aceita a transferência, ele fica reserva do Arsenal. Na temporada passada ele praticamente não jogou. É um jogador experiente, um jogador, além de experiente, experimentado, né? Assim, que tem currículo, que tem bom jogo, mas preocupa a última temporada, né? Assim, e quando a comparação é imediata, assim, sai o John. Bom, o John jogou todos os jogos, o John foi decisivo em vários jogos. Ah, mas ele falhou no final de semana. Cara, quantas vezes ele não falhou e quantas vezes ele salvou? O Neto ficou muito pouco em campo. Agora, é muito bom goleiro, jogador que teve passagem por seleção brasileira. É um jogador, o Jufo já destacou, e a quantidade de time bom que ele já defendeu. Nunca sendo, nos times muito bons, uma grande referência. No Bournemouth, ele era até capitão. Saiu na temporada passada. Para a gente arrematar aqui o assunto Botafogo, a gente vai ouvir um advogado especialista em direito societário desportivo para entender um pouco também os impactos dessa crise na SAF. O litígio envolvendo o grupo Eagle e o empresário John Textor deve ser examinado dentro de uma moldura mais ampla. Conforme as notícias divulgadas pela imprensa, para adquirir o clube francês Lyon, o grupo Eagle aliou-se a outros investidores, tendo sido oferecido em garantia a sua própria participação no Botafogo. Em razão de desavenças no âmbito do clube francês, restou ajustado que o empresário John Textor sairia do grupo Eagle e compraria a participação do grupo no Botafogo. Porém, desde então, as informações que se tem é que esse ajuste não chegou a ser concluído. E em razão disso, o Botafogo se antecipou, tomou a frente nesse litígio e ingressou com uma ação judicial junto à Justiça do Rio de Janeiro como forma de se proteger e garantir que qualquer alteração no controle do Grupo Eagle, que é o seu acionista majoritário dentro da SAF, depende da sua anuência, em razão de um acordo de sócios existente entre eles. O Grupo Eagle, por sua vez, ingressou com uma ação na Justiça brasileira visando a suspender atos praticados pelo empresário John Textor no âmbito do Botafogo. Esse litígio demonstra bem as vicissitudes pelas quais passam a SAF no Brasil, agora na condição de sociedades anônimas, em que os litígios societários se assemelham muito a litígios sofisticados envolvendo grandes empresas.
Muito bem, a gente segue acompanhando, sem dúvidas, toda essa situação lá no Botafogo e atualizando para você também aqui na nossa programação, lá no nosso site, no espn.com.br. Bastante coisa também sobre a situação da SAF do Botafogo. Com 629 milhões de reais, o Botafogo lidera gastos com transferência de jogadores no ano de 2025. O Botafogo já gastou 629,4 milhões de reais em contratações de jogadores e lidera o ranking de investimentos no futebol brasileiro em 2025, segundo o levantamento do jornal Estado de São Paulo. Foram até o momento 15 contratações desde o começo do ano. A mais cara foi Danilo, que chegou do Nottingham Forest por 95 milhões de reais. Tá errado isso aqui. 95 milhões de reais não foi. Ele chegou por 140 e poucos milhões de reais, né? 3 transferiram de graça: Joaquim Correia, Marçal e Mastriani. Marçal veio de novo, ele saiu e voltou, né? Dentre as 15, 3 já não estão mais no clube, né? Que é o Jair, que foi vendido, esse com sucesso, né? E dois fracassos, Elis Manuel e o Juan Cruz. Aspas aqui: não podemos limitar a análise a dinheiro, porque há evolução importante na gestão comercial e de atletas, mas é inegável que o modelo complexo de relacionamento entre clubes da Eagle favoreceu o processo com atletas transferindo para o clube, assim como o dinheiro, disse César Grafietti, né, economista aí. A reportagem destaca também que outros clubes do Brasil ficaram atrás do Botafogo na lista de gastos, como Palmeiras, 534 milhões, e sem contar o valor do Kelvin, que chegou agora do CSKA, e Flamengo, 315 milhões. Aqui estão aí os rankings aqui de jogadores mais caros da janela de começo de ano, desse meio de ano, né? O Palmeiras também, Flamengo, né? É isso, o Botafogo superando, mas é aquilo, o Botafogo compra muito porque vende muito. Já Flamengo e Palmeiras mantêm o elenco e só reforçam. O Botafogo repõe, né? O Botafogo tem ultimamente reposto mais jogadores do que reforçado o elenco, porque a gente perde volante, traz outro, perde um goleiro, traz outro, perde um atacante, traz outro, né? Botafogo antecipa mais de 500 milhões e repassa parte ao Lyon. SAF está otimista em contas e estima receita de até 1 bilhão e meio de reais em 2025. O Botafogo antecipou mais de 500 milhões em receitas de venda de jogadores, patrocínio e TV com empresas financeiras. A informação é do blog do Rodrigo Matos, do UOL. Parte do valor foi repassado ao Lyon, segundo a SAF. O processo de justiça no Rio de Janeiro envolve a Eagle Football Holding. A SAF Botafogo anexou uma notificação extrajudicial de cobrança ao Lyon pela compra de jogadores como Thiago Almada, Luiz Henrique, Igor Jesus, Jair e Savarino. O valor é superior a 400 milhões de reais. O clube fez acordo com empresas financeiras para antecipação de recebíveis com desconto entre dezembro de 24 e março de 25, chegando a 543 milhões de reais. As operações foram: Macquarie, 27,2 milhões de euros antecipados em 17 de janeiro de 25, em troca de parte da venda de Almada e outros recebíveis. GCS, 9,2 milhões de euros antecipados em 5/2 de 25, em troca de parte da receita da venda do Almada. PRPF LLC, 31,8 milhões de dólares antecipados em 21/12 de 24, em troca de recebíveis da venda de Igor Jesus. MSO Private, 5,6 milhões de euros antecipados em 19/3 de 25, em troca de recebíveis pela venda de Savarino, né? E 16,2 milhões antecipados em 19/3 de 25 pelos recebíveis da venda de Jair. O Botafogo alega que repassou essa verba ao Lyon e cobra o pagamento. O clube ainda antecipou cerca de 26 milhões no patrocínio da VBET e buscou bancos para receber de forma antecipada pagamentos da LFU e direitos de TV, diz o blog. A SAF do Botafogo justifica que as antecipações são registradas à receita de 25 e mantém otimismo sobre contas, estimando faturar 1,4 a 1,5 bilhão esse ano, o que evitaria problemas de fluxo de caixa. Cara, é preocupante porque se o Lyon não pagar,
esse dinheiro todo que a gente tem aí a receber, né? Receita de venda de jogador, patrocinador, premiações, cota de televisão e tudo mais, né? Não vai entrar no nosso caixa. Agora, se o Botafogo ganhar na justiça, que o Lyon pague esses valores ao Botafogo, né? Ou que pelo menos esse valor seja abatido da dívida que a Eagle tem com o Botafogo, e com isso o Textor consiga comprar o Botafogo por uma merreca, aí ok, aí é um bom sinal pra gente, é um bom resultado. Agora, se por acaso os caras ganharem lá, né, ganharem lá a disputa com o Textor, e esse dinheiro nunca mais vier pra gente, a gente tomou um ferro aí de papo de bilhão. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.